Tá difícil viver sozinho? Mesmo estando acompanhado de muita gente? Você está se sentindo sozinho? Abra sua Bíblia ou ligue aí a sua Bíblia e nós vamos ler juntos o que Mateus diz no verso 26, no capítulo 26 e no versículo 36 em diante. A palavra de Deus diz assim: Jesus foi orar no Getsemane e, levando consigo mais à frente Pedro, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui que eu vou um pouco mais à frente e orem comigo. Indo mais à frente, prostrou-se com o rosto em terra e orou para que Deus passasse dele o sofrimento. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. É incrível como esse sentimento de solidão vem acompanhado de tristeza e angústia na maioria das vezes. Esse tipo de sentimento, a solidão, se assemelha à depressão, porque ele leva a pessoa a se sentir abandonada e muitas vezes desprotegida, com uma sensação que não existe ninguém por ela. Quando uma pessoa perde alguém, ou porque a outra morreu, ou porque acabou um relacionamento de muito tempo, por exemplo, e esta pessoa já está se sentindo triste ou angustiada, a solidão pode chegar a níveis de desespero e de depressão. Existe uma estatística chamada Perceptions of Impact of COVID-19, realizada por um instituto chamado Ipsos. Em pessoas de 28 países, eles fizeram essa pesquisa. Dentre eles, 1.000 brasileiros. E apresentou-se um resultado onde 50% dos entrevistados se sentiam extremamente solitários somente aqui no Brasil. E foi apresentado também uma média global de solitários em torno de 33%. Nós, como país, estamos bem acima da média global. A solidão é muitas vezes comparada ao luto. E nós podemos fazer aí uma analogia com uma panela de pressão. Preste atenção. Não dá para abrir a panela rapidamente. A panela, quando ela está com pressão, é necessário que a válvula solte a pressão. Isso demora algum tempo. Não tem como abrir a panela. É preciso soltar a pressão aos poucos. E isso é um processo lento e doloroso. A solidão como luto em vida não é a outra pessoa que morreu. Ela continua contigo, você continua lembrando dela, mas é você que morreu para aquela pessoa. Na verdade, você não tem saudade do outro, você tem saudade do que você nunca mais será para o outro. Você pensa não no abraço que você não vai dar. Você pensa não no beijo que você não mais vai dar. Você pensa no beijo que você não mais vai receber, esta que é a verdade. No abraço que você não mais vai receber. Por isso é que a solidão dói. Porque pela primeira vez você deixou de existir para alguém e essa pessoa continua mais viva do que nunca dentro de você. Quando Jesus estava para ser crucificado e ele foi em desespero para o Getsemane orar a Deus, ele sentia, além da angústia, a solidão. Ele levou todos os discípulos ao Getsemane, e em especial os mais chegados, para um lugar mais afastado com ele. Ele sentia profunda solidão porque ele pediu que os 3 amigos mais chegados ficassem orando por ele, que ele iria alguns metros mais para frente falar com o Pai. E por 3 vezes ele foi e voltou para ter o apoio e a companhia de seus amigos, mas os seus amigos estavam dormindo todas as vezes. Imagine você, Jesus, prostrado com o seu rosto em terra e suando gotas de sangue. Tamanho era o seu sofrimento e a sua solidão. Ele buscava o Pai e os seus amigos em profundo desespero. Tamanha era a sua solidão, tamanha era a sua angústia. Imaginem vocês ele clamando ao Pai por resposta, e o Pai em silêncio absoluto, e os seus amigos em quem ele mais confiava, dormindo.
A solidão é um sentimento não propriamente de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa. A solidão é uma sensação de vazio e isolamento, e era isso que Jesus estava sentindo naqueles momentos. Os solitários, assim como Jesus, precisam intensamente de Deus e de algum ser humano que as levem a Deus. A solidão é um estado em que a pessoa não se sente parte de um todo, mas o sentimento é de isolamento não apenas físico, mas emocional, verdade seja dita. São incontáveis os momentos onde nos sentimos desconectados de tudo o que nos cerca e solitários em meio a uma grande multidão. A solidão também faz parte de um plano diabólico de Satanás para enredar as pessoas na freneticidade da vida. A sensação de solidão leva os indivíduos a procurar um frenesi intenso para suprir a necessidade de que não se está sozinho e não se está vulnerável emocionalmente. Geralmente, a procura de atividades sem fim e intensas levam as pessoas a não terem tempo para o que é mais importante, o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus se dá não na solidão, mas na solitude, onde o indivíduo separa um tempo proposital a sós com Deus. E muitos solitários, infelizmente, não suportam esta separação, esses momentos a sós com Deus. Jesus muitas vezes é visto em solitude, que é diferente de solidão. A solitude é o tempo a sós que o indivíduo tira para ele mesmo. Geralmente existe uma introspecção, uma análise do próprio eu interior, e muitos aproveitam a solitude para ficarem a sós com Deus, eu volto a dizer. Mas no Getsemane, Jesus nitidamente passou pela solidão e não pela solitude, com um sentimento variando entre a atenção de Deus, o Pai, e de seus amigos. Se você está passando por uma solidão desesperadora e não sabe o que fazer para atravessar esse processo longo e dolorido, acreditem, Jesus sabe exatamente o que você tem passado. Ele passou pelo mesmo caminho que você está passando hoje. Mesmo que você veja sombras à sua frente e não vê saída para a tua angústia, para a tua solidão, ajoelhe ao lado de sua cama e chore para Jesus. Conte a Ele, mesmo que você não tenha vontade de orar. Chore, somente Ele sabe os motivos de suas lágrimas. E Ele nunca vai deixar passar desapercebido um choro de um filho seu. Se esta noite está demorando para passar, lute com Cristo assim como fez Jacó e diga a Ele: eu não te deixarei ir se não me abençoares, se não tirares a angústia que eu estou sentindo dentro do meu peito. Você vai perceber que esse sentimento de solidão poderá voltar algumas vezes, e você vai ter que chorar e lutar com Cristo algumas vezes mais. Mas creia, depois de um tempo, a noite escura vai passar e você verá novamente, claramente, o sol nascer. E Ele vai dar a você uma motivação para a vida como você nunca viu. Você vai perceber que na sua alegria, em seu novo estado, o choro vai parecer que nunca existiu. Creia. Com toda essa história, eu cheguei à seguinte conclusão de que o antônimo de solidão só pode ser o relacionamento com Deus. Lembre-se, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã.